Bom, pessoal, então vamos para o exercício 5 da seção 1 do capítulo 1, que diz o seguinte: prove o princípio de indução como uma consequência do princípio da boa ordenação. Tá? Então, o que é que ele está querendo dizer com isso aqui? A gente tem o axioma de indução, que é o terceiro axioma de Peano, que você encontra lá na primeira página do capítulo, e ele está lá justamente como um axioma. E o que é um axioma em matemática? É uma afirmação que você aceita sem demonstração, justamente porque ela é a base da construção teórica. Mas o que ele está dizendo aqui é que esse axioma de indução pode ser demonstrado. Então é isso que a gente vai fazer nesse exercício. A gente vai provar o axioma de indução usando o princípio da boa ordenação. Tá, então o que é que diz o axioma de indução? Ele diz que se eu tenho um conjunto X, que é um subconjunto de números naturais, tal que 1 pertence a X, e que dado n pertencente a esse conjunto, eu tiver que o sucessor dele também pertence a esse conjunto, eu tenho, portanto, que esse conjunto é igual ao conjunto dos números naturais. É isso que diz o terceiro axioma de Peano. Mas lembre que aqui eu estou querendo justamente provar esse axioma. Então, nesse primeiro momento, a única condição que eu tenho é essa condição inicial aqui. Eu ainda não tenho que esse conjunto X é igual ao conjunto dos números naturais. Isso é o que eu quero provar. Tá? E eu quero fazer isso usando o princípio da boa ordem, que é o que ele pediu lá no enunciado do exercício. E a gente vai fazer isso por absurdo. Então, se eu estou querendo mostrar que esse conjunto X é igual ao conjunto dos números naturais, eu vou supor que esse conjunto X é diferente do conjunto dos números naturais, e a minha intenção agora é chegar numa contradição. Porque aí, chegando numa contradição, eu vou poder concluir que essa minha suposição é falsa e que, portanto, esse conjunto X aqui é igual ao conjunto dos números naturais. Tá? Então, vamos lá. Bom, se eu tivesse que esse conjunto X é diferente do conjunto dos números naturais, então o complementar dele seria não vazio. Afinal de contas, se ele fosse igual ao conjunto dos naturais, aí sim o complementar dele seria vazio, né? Porque aí quando você removesse esse conjunto X do conjunto dos naturais, uma vez que ele fosse igual ao conjunto dos naturais, então você estaria removendo todos os caras do conjunto dos naturais. Aí você teria, portanto, um conjunto vazio. Mas como eu estou supondo que eles são diferentes, eu tenho, portanto, que esse complementar do X aqui é um conjunto não vazio e, portanto, ele possui um menor elemento n0 pelo princípio da boa ordem, né, que é aquele resultado que o Elon demonstra lá no livro, é o primeiro teorema que ele demonstra no capítulo, e é justamente o resultado que ele pede para você usar aqui no exercício. Bom, e como 1 pertence a x, segue, portanto, que o n0 tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque esse n0 aqui, ele é justamente o menor elemento do complementar de x, ou seja, dos números naturais que não pertencem a esse conjunto x aqui. Então, uma vez que esse cara aqui não pertence ao conjunto x e eu tenho que o 1 pertence ao conjunto x, por hipótese, né? A gente tem isso aqui por hipótese. Eu tenho, portanto, que esse n0 tem que ser diferente de 1. E pelo segundo axioma de Peano, como ele é diferente de 1, ele tem que ser sucessor de alguém. Afinal de contas, o que é que diz o segundo axioma de Peano, né? Que o 1 é o único número natural que não é sucessor de ninguém. Então, uma vez que esse cara é diferente de 1, ele tem que ser sucessor de alguém. Mas o que é que significa ele ser sucessor de alguém? Significa que existe um Q pertencente aos naturais, tal que esse n0 pode ser escrito como Q mais 1. E como o n0 é o menor elemento do complementar de x, e a gente acabou de ver que esse n0 ele pode ser escrito como Q mais 1, eu tenho, portanto, que o Q pertence a x. Porque se esse Q pertencesse ao complementar de x, como o Q é menor do que Q mais 1, eu teria, portanto, que o menor elemento do complementar de x seria o Q. Mas a gente acabou de ver que o menor elemento do complementar de x é justamente o Q mais 1. Tá? Então não tem como esse Q pertencer
ao complementar de x. Então, uma vez que esse Q não pertence ao complementar de x, eu tenho que esse Q pertence ao conjunto x. E é aí que está a contradição, porque, por hipótese, eu tenho que se um elemento pertence ao conjunto x, então o sucessor dele também pertence ao conjunto x. Então, uma vez que esse Q pertence ao conjunto x, por hipótese, eu teria que o Q mais 1 também pertence ao conjunto x. Mas a gente acabou de ver que o Q mais 1 ele pertence ao complementar de x, que é o conjunto dos números naturais que não pertencem ao conjunto x. Tá? Então, não tem como esse Q mais 1 pertencer ao conjunto x, e é aí que está a nossa contradição. Então, como por hipótese, a gente tem que, dado o Q pertencente a x, então o Q mais 1 também pertenceria ao conjunto x, isso me gerou uma contradição, né? Ou seja, essa suposição que eu fiz de que esse conjunto x seria diferente do conjunto dos números naturais, me gerou um absurdo. Tá? Então, significa que aquela suposição que eu fiz está errada e segue, portanto, que o conjunto x é igual ao conjunto dos números naturais, que é o que ele queria que a gente mostrasse.